Boa noite a todos. Que a paz de Mestre Jesus se faça presente em cada um de nós e possamos levar esta onde nós estivermos, né? O nosso estudo de hoje, capítulo 2, conforme está no slide, meu reino não é desse mundo. Então, nesse capítulo, Jesus vem nos trazer que a verdadeira pátria é do plano espiritual. E o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né, ele nos traz no item 1, não vim destruir as leis. Né, e o item 2, o meu reino não é desse mundo. Depois, o item 3, há muitas moradas na casa do Pai. O 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, aí está estabelecido no Evangelho segundo o Espiritismo a base da doutrina espírita. E a partir dos 5 bem-aventurados aflitos, né, vem nos trazer as bem-aventuranças. E hoje, capítulo 2, Jesus vem trazer para nós que nós devemos valorizar, né, aquilo que a ferrugem e o ladrão não roubam. Ou seja, aquilo vai fazer com que nós nos tornamos pessoas melhores. Que quando nós formos para o plano espiritual, que é a verdadeira morada, nós não levaremos nem esse corpo que nós estamos usando aqui hoje. Ele apenas servirá de instrumento para que nós possamos viver nesse mundo na qual nós estamos passando aqui. E o meu reino desse mundo, no capítulo 1, ou no item 1, ele nos traz, né, a conversa de Jesus com Pilatos, quando ele foi preso. Né? Pilatos, entrando de novo no palácio, né, vamos lembrar que Jesus foi preso, foi levado a Pilatos, como Jesus era de Nazaré, foi mandado a Herodes. Né? E Herodes não aceitou, devolveu para Pilatos. Então, entrando de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou: você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu, né? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, né, certamente meus seguidores teriam lutado para que eu não caísse nas mãos dos judeus. Mas, por enquanto, meu reino ainda não é daqui. E Pilatos lhe perguntou, então você é rei? E Jesus respondeu, você está dizendo que eu sou rei. Eu nasci e vim a esse mundo para dar-lhe testemunha da verdade. E todos aqueles que seguem a verdade, ouvem a minha voz. Então, fica bem claro para todos nós que Pilatos não está entendendo quando Jesus diz, o meu reino não é desse mundo. Né? Ele achava que Jesus seria aquele que estaria reinando no mundo material. Né? E, no entanto, fica bem claro com o ensinamento do Cristo, que ele veio nos trazer o reino dos céus. Né? E para que nós possamos angariar o reino do céu, nós precisamos, né, renascer de novo. Então, o que Jesus esclarece com esse diálogo com Pilatos? Né? Ele nos traz a verdadeira vida não está aqui na terra, mas no reino dos céus. Vamos lembrar, né, que para que nós possamos instalar o reino dos céus, nós precisamos estar fazendo a nossa transformação, a nossa mudança. Então, e a verdadeira pátria é no plano espiritual. Nós sabemos que aqui no planeta Terra nós estamos de passagem. Né? O planeta Terra é nada mais que uma escola na qual nós vamos viver as nossas vicissitudes, as nossas dificuldades. E quando nós aceitamos essas dificuldades, essas dores, nós estaremos caminhando, né, de maneira mais, vamos dizer assim, tranquila, sem revolta e sendo sabedores, né, que essas dificuldades são necessárias porque por trás dela tem algo, né, que nós mesmos adquirimos as nossas imperfeições.
Por enquanto na terra, né, não pertence ao meu reino. E qual é o seu reino? Né? Vamos lembrar que nos evangelistas, né, nós temos 3 que falam reino dos céus. E 1 que fala o reino de Deus. Ou 3 que fala reino de Deus, perdão. 3 que falam o reino de Deus, que é Lucas, Marcos e João. E Mateus, que é um apóstolo que estava mais voltado para trazer o evangelho ao povo judeu, ele sempre fala o reino dos céus. Né? Porque o povo judeu tinha um costume de não falar o santo nome, o nome de Deus em vão. Então, mas é um conceito deles, né? E a gente precisa estar entendendo isso. Então, o reino de Jesus, né, era do amor, da fraternidade, da tolerância, né, da humildade, da indulgência, ou então são aqueles reino que nos traz as boas virtudes. Porque são estas, né, que vai fazer com que nós estaremos angariando o reino dos céus. A missão de Jesus era testemunhar a verdade. Ou seja, né, vamos lembrar que Jesus veio encarnar aqui na terra para nos mostrar o caminho que nos leva ao Pai. Então, a missão de Jesus é testemunhar a verdade e nos apontar o caminho a ser seguido. A verdadeira vida está no plano espiritual e não aqui na terra. Né? A terra simplesmente é uma passagem. Então, mas aí eu achei por bem nos trazer que seria esse mundo, né, que o povo judeu não estava entendendo, né? Ou melhor, que o Pilatos não estava entendendo. Lá no livro dos Espíritos, na questão 55, ele nos traz. A pergunta que Kardec fez para os Espíritos. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Né? E olha a resposta que os Espíritos trouxeram para nós. Né? Sim. E o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, né, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Então, esse mundo na qual, né, o povo hebreu, ou mesmo o Pilatos estava entendendo, ele achou que era aqui no plano na terra. Mas, no entanto, né, Deus nos dá essa oportunidade de reencarnar como espírito aqui na carne, para que nós possamos, né, buscar a nossa perfeição através das nossas dificuldades que aqui nós enfrentamos. Então, será que Deus criaria mundos, né, sem qualquer objetivo? Né? Qual seria o propósito dele? Criou tantos, vamos dizer assim, tantos planetas, né? E tantas galáxias. Aí, eu achei por bem trazer um comentário de Kardec, que está lá na questão 55, que é uma continuidade desse livro dos Espíritos. Então, olha só o comentário que Kardec fez, né? Depois de ele receber a resposta do Espírito. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Né? Qual que seria o objetivo final? Para que nós nos tornamos espíritos puros. Né? Nós fomos criados simples e ignorantes, né? E através da caminhada em cada reencarnação que nós fazemos, nós vamos buscando esse aperfeiçoamento até que um dia nós nos tornamos espíritos puros. A partir do momento que nós nos tornarmos espírito puro, nós não precisaríamos mais estar reencarnando, estaremos trabalhando para Deus, o nosso Pai. Sempre vamos lembrar, os espíritos puros eles estão trabalhando para a evolução não só do universo, mas de toda a humanidade. Né? Se alguém tiver alguma dúvida, é só pegar a questão 244 do Livro dos Espíritos, que nos diz, né, que o espírito puro, né, a partir do momento que nós tivermos a evolução adquirida, não mais necessário estar reencarnando, né, nós estaremos trabalhando para a evolução de todo o universo. Né? E ele continua dizendo, acreditar que só haja no planeta Terra que habitamos, acreditar que só ou haja no planeta Terra que habitamos, fora duvidar da sabedoria de Deus, que não faz coisa alguma inútil. Quer dizer, vamos lembrar, só na nossa galáxia, segundo a ciência, nós temos de 200 a 400 bilhões de sóis.
Só a gente buscar na internet lá que a gente vai achar. Né? Segundo cientistas, de 200 a 400 bilhões de sóis. Será que Deus ia criar isso aí só por criar? Mas eu não tenho dúvida que Deus tem um propósito a cada um de nós, e conforme nós vamos adquirindo essa evolução, nós vamos galgando novos, né, ganhando novos mundos, e com isso nós vamos ascendendo a nossa ascensão espiritual. E eu trouxe para ilustrar o nosso estudo, né, os mundos na qual nós estaremos encarnando. Nos mundos primitivos, né, nós temos a base da pirâmide aqui embaixo, são destinadas as primeiras encarnações à experiência humana. No segundo, mundo de expiação e provas, né, aqui. Esse na qual nós estamos vivendo. Ou seja, nós como espíritos já passamos por mundos primitivos. Estamos experienciando esse mundo de expiação e provas. Né? O mundo de expiação e prova, onde os espíritos se encarnam para prosseguir a sua evolução, passando por provas e expiações decorrentes do seu processo de aprendizado e evolução. Né? E no mundo de expiação e prova, o mal predomina. Mundo regenerador. Nós sabemos que o planeta Terra está no período de transição de mundo de expiação e prova para mundo regenerador. Então vamos ver que esse mundo regenerador que estaria aqui. Acho que não está aparecendo para vocês, né? O meu, eu estou passando coisa, ele não está. Aqui seria mundo regenerador, onde ele diz, o mundo de regeneração, nesse mundo ainda existe o mal, mas que não predomina. Os espíritos estão sujeitos às provas, mas já adquiriram melhores condições, o reconhecimento para estabelecer uma boa fase para a sua evolução. Lá no mundo de regeneração já não existe expiação. Né? Expiação somente a mundo de expiação e prova. Né? E claro que tenho certeza que cada um de nós aqui nós estamos buscando passar para o mundo regenerador para que possamos, né, galgando essa evolução espiritual. Depois de regeneração, mundos ditosos. Né? Vamos ver que nos diz o mundo ditosos, ou mundos felizes. Né? Onde o bem sobrepuja, o mal, a felicidade já predomina. Ou seja, no mundo de expiação e prova na qual nós estamos vivendo, a felicidade é apenas relativa. Mas, conforme a gente vai ascendendo nesse degrau evolutivo, nós vamos adquirindo essa felicidade. E por último, né, aqui no mundo celeste, o mundo divino, né, aqui estão os mundos, a habitação dos espíritos mais evoluídos, né? Mais evoluído, onde reina exclusivamente o bem e o conhecimento da verdade. Aqui, nesse mundo, estão os espíritos críticos. Então, ou seja, Deus criou todo o universo com o objetivo de cada mundo desse ter a sua evolução. E a sua evolução vai depender, então, dos seus habitantes, né? Aqui, novamente, seria uma repetição disso. Espírito, mundo primitivo, mundo de expiação e prova, regenerador, né? Nós encontramos aqui. E claro que nós estamos galgando essa evolução até um dia nós chegarmos no espírito puro ou espírito celeste. Então, vamos agora então para o nosso conteúdo do mundo, meu reino é desse mundo, que Jesus nos traz a certeza da vida futura. Então ele nos traz, né? Kardec nos fala, né? Por essa palavra, quer dizer, quando Jesus nos diz que o meu reino é desse mundo, né? Kardec nos traz que Jesus diz claramente que a vida futura deve ser a principal preocupação do homem que vive na Terra. Né? Ou seja, nós precisamos do material, mas nós precisamos valorizar essa evolução espiritual. Porque é esta, né, que vai fazer com que nós vamos galgando nova evolução, e um dia nós chegaremos lá no mundo celeste, que é o objetivo de todos nós. Ela deve ser meta de todos os homens, ou seja, a meta, o objetivo nosso deve ser essa. Né? Somente com a continuidade da vida,
somente com a quantidade da vida pode explicar as grandes diferenças que existem entre o homem na terra e fazer com que a justiça de Deus se cumpra ao longo do tempo, né? Somente através da reencarnação que nós vamos entender tanta diferença que existe entre as pessoas. Porque uns são os bons, outros maus, né? Porque uns estão apegados ao materialismo, porque outros estão apegados às suas paixões, porque uns vivem em situação de penúria, porque outros vivem na bonança. Então, a reencarnação faz com que, através da doutrina espírita, fique bem claro que é através da reencarnação, porque tanta diferença. O Espiritismo vem completar esse ponto, como em vários outros. O ensino de Jesus, fazendo-o quando o homem já se mostra maduro bastante para aprender a verdade. Vamos lembrar que lá no primeiro instante, quando Moisés veio trazer a sua contribuição, a primeira revelação, a humanidade não estava preparada para isso, né? Aí vem Jesus, né? Vem ser a segunda revelação, vem trazer o ensinamento, né? E o homem passa a ter um conhecimento maior. Vamos lembrar que no primeiro instante Moisés traz um Deus muito bravo, né? Onde ele pesa a mão sobre aqueles que infringem suas leis. Aí vem Jesus, né? No capítulo 1, que fala, eu não vim destruir eles, e ele vem explicando detalhadamente esses três processos, que Moisés, Jesus e o Espiritismo. Então, vem Jesus mostrar que Deus é um Pai bondoso, que Ele não pesa a mão sobre nada. Se nós fizermos as nossas escolhas equivocadas, as dores foram nós que vamos buscar. Não que Deus pesou a mão sobre nós. Aí vem a doutrina, só que veja bem, e Jesus traz o seu ensinamento, só que esse povo não está totalmente preparado. Tanto é que muito ensinamento ele traz por parábola. Aí vem a doutrina espírita, vem nos mostrar com detalhes sobre isso. Então, por que ele nos diz, né? Como o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé. Vamos lembrar que num certo momento lá, né? Ou você vai seguir Deus para poder angariar o reino dos céus, ou então você vai para o umbral, né? Para não dizer outra palavra. Aí vem Jesus, a doutrina espírita fala que não. Todos nós somos dignos de alcançar o reino dos céus. Isso vai depender de como nós vamos buscar essa evolução. Por quê? Como que na parábola do filho pródigo, né, ele saiu para, vamos dizer, gozar o mundo, né, aproveitar das suas paixões, e depois, quando ele reconheceu os seus equívocos, ele voltou ao pai e o pai recebeu ele. Então, eu gosto de ter muito com referência a parábola do filho pródigo. Que Deus está constantemente de braços abertos para receber nós. Basta que a gente reconheça que nós somos um espírito perfectivo, ou seja, que estamos em evolução. Então o Espiritismo é uma realidade, como o Espiritismo, a vida futura não é mais um artigo de fé, esse é uma certeza, tá? Isso aqui é um erro como o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma incerteza, isso é uma certeza, tá? É uma realidade material, mostrada pelos fatos. São os testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases, em todos os seus detalhes. Ou seja, nós precisamos do mundo material, porque aqui nós precisamos de nosso corpo físico, precisamos nos alimentar, precisamos fazer os nossos trabalhos. Então, esse mundo material, nós precisamos dele. Mas nós precisamos valorizar o espiritual. Será que nós somos dignos de ter uma casa, um meio de transporte, alguma coisa? Claro que nós precisamos. Mas como nós estamos usando isso? A matéria, a riqueza que nós estamos adquirindo, é só para nós usarmos como egoísmo? Ou nós sabemos repartir para o seu necessitado? Claro que quando nós gangariamos os bens materiais e nós sabemos repartir, né? Mas você pode ter certeza que esses bens não só vai continuar conosco, mas eles irão a somar, né? Agora, quando nós usamos de maneira egoísta, né,
Aí sim. Vamos lembrar que na questão 913 do Livro dos Espíritos nos diz que o egoísmo é a chaga da humanidade. Porque a pessoa que é egoísta, né, ela tem um coração extremamente endurecido. Quando ele deparar com o irmão necessitado, né, fala, isso aí está nessa situação porque, vamos dizer assim, não buscou. Então, continuando falando sobre a vida futura. Através da reencarnação, passamos pelas vicissitudes e dificuldades, ou seja, passamos pelas provas e expiações. Vamos lembrar, nós vivemos no mundo de expiação e prova, né? Então, né, ainda estamos passando pela expiação. Sempre na tentativa de superar as nossas deficiências, ou seja, nossos vícios, para que possamos adquirir virtudes e essas nos farão pessoas melhores, né? Quando nós nos livrarmos dessas nossas imperfeições, né, claro que cada vez que nós livramos da imperfeição, nós vamos estar angariando virtudes, né? E claro que o espírito, quando nós nos tornar espírito puro, essas imperfeições nós não teremos mais. Através da reencarnação, a bondade divina está presente em cada um de nós, dando-nos oportunidade através das idas e vindas, ou seja, através das reencarnações, para que possamos buscar a nossa ascensão espiritual com o objetivo de conquistar o reino dos céus ou o reino de Deus, como queiram. Tá? Então, para não ficar só preso no Evangelho, eu busquei o livro Céu e Inferno, né, que nos traz no capítulo 7, na primeira parte, né, Código Penal da Vida Futura. E ele nos traz, ó, no item 10, o espírito sofre as consequências de suas imperfeições no mundo espiritual ou no mundo moral. Ou seja, não é só aqui no mundo espiritual, no mundo material que nós sofremos, não. Que quando nós desencarnamos e fomos para o plano espiritual, será que nós somos melhores só porque desencarnamos? Você pode ter certeza que não. Quando esse que vos fala for para o plano espiritual, ele será o mesmo que quando está aqui fazendo esse trabalho com nós, esse estudo. O que vai fazer com que eu me torne pessoa melhor é me livrar das minhas imperfeições. Que quando eu for para o plano espiritual, claro que livrando essas imperfeições, né, eu me tornarei pessoas melhor, né? Um ser melhor. Todas as misérias, todas as vicissitudes que suportar na vida corporal são provenientes das imperfeições e das expiações, erros cometidos ou nessa existência presente ou no anterior. Ou seja, se nós estamos passando por dores e aflições, por trás disso tem algo por trás. Porque Deus não vai colocar fardo pesado em ombros fracos, né? E ele continua, tá? Pela natureza do sofrimento e dos reveses que tem na vida corporal, pode-se julgar a natureza das imperfeições que deram causa a esses erros cometidos na existência anterior. Nós sabemos que cada pessoa, né, tem suas virtudes, mas também tem seus vícios. É só a gente procurar olhar. Claro que nós não estamos aqui para julgar ninguém. De preferência, buscar olhar no outro as virtudes. Porque é isso que Jesus veio fazer para nós. Ensinou para todos nós. Em vez de olhar para o outro apontando, né, um defeito, por que não olhar apontar para ele uma virtude? Né? Eu gosto muito dessa analogia onde que fala assim, quando eu aponto o dedo para alguém, tem 3 apontando para mim. Então nós precisamos ter esse entendimento e não fazer esse tipo de julgamento. E lá no Céu e Inferno, no item 16, ele nos traz, ó. Então, para que nós possamos buscar esse aperfeiçoamento moral, vamos ver o que ele nos diz, né? O arrependimento com quanto seja o primeiro passo para a regeneração. Ou seja, eu preciso reconhecer que sou um espírito perfectivo, preciso estar buscando essa evolução e me arrepender daquilo que eu fiz. O arrependimento com quanto seja o primeiro passo para a regeneração. Não basta por si só, são precisos a expiação e a recuperação. Além de arrepender, eu tenho que passar pelas dores em função do que eu pratiquei. Tá? O arrependimento e expiação, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Né? O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular os efeitos, destruindo-lhe a causa.
Do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação. Então, arrependimento é o primeiro passo, né? Aí passar pelas dificuldades, no caso de expiação ou reparação. Mas nós precisamos também buscar nisso, né, o perdão. Vamos lembrar que todos os ensinamentos que o Cristo ensinou para nós, está sempre pedindo para que a gente possa seja bondoso, misericórdia para com o outro, a prática do perdão, porque senão não vai adiantar nada, né? Então, os três condições necessárias para pagar nossas faltas seria arrependimento, expiação e a reparação. São, né? Sem isso, né, onde estaria a justiça de Deus? Então, porque na realidade, eu quero estar buscando uma ascensão espiritual sem passar pelas provas, né? Mas onde estaria a justiça de Deus? E no livro Consolador, na questão 246, vai dizer qual é a diferença entre provação e expiação. Vamos ver a resposta que Emmanuel trouxe para nós, né? A aprovação é uma luta que ensina ao discípulo rebelde, ou seja, ao espírito rebelde e preguiçoso, na estrada do trabalho e da educação espiritual. A expiação é apenas imposto aqui é expiação, erro de citação. Tá? A expiação é uma pena imposta aos malfeitores que cometeram um crime. Então, a aprovação é a prova que o espírito escolhe quando eu tenho o mérito. E a expiação ela é imposta àquele espírito que ainda é muito rebelde, né? E eu não podia deixar de trazer para todos nós também qual é o objetivo da encarnação dos espíritos, né? E ele nos traz, né? E por que nós estamos constantemente encarnando ou reencarnando, vamos dizer assim, né? Ao que os espíritos nos deram. Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é uma missão, né? Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes, né, todas as dificuldades da existência corporal. Ou seja, para que nós possamos buscar essa evolução, nós precisamos estar encarnando, né? Porque senão, não vai ter como eu estar reparando isso, né? Aí na questão 166, né? Pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de se curar? Quer dizer, como que, né? Como pode uma alma que não alcançou a perfeição, né, se depurar ou se evoluir? A resposta do Espírito, sofrendo a prova de uma nova existência. Então, a reencarnação é a oportunidade que Deus nos dá para que nós possamos estar reparando o que nós fizemos, né, e possamos estar galgando essa evolução espiritual. E cada encarnação que nós fizermos, né, nós nos tornaremos pessoas melhores. Nesse item, nesse evangelho, vai falar da realeza de Jesus. Então, vamos ver o que nos diz a realeza de Jesus, né? A realeza terrena se acaba com a vida. Então, olha só, quer dizer, a realeza moral, porém, sobrevive à morte. Sobre o título de realeza moral, não é Jesus mais que mais rei do que muitos poderosos da terra? Com razão, portanto, disse ele a Pilatos: sou rei, mas meu reino não é desse mundo. Está lá nesse item 4, meu reino não é desse mundo, item 4. Então, a realeza de Jesus, ela não é só aqui no mundo material. Para nós, Jesus é um rei. Mas a realeza de Jesus está no plano espiritual. Então, o que nós precisamos estar buscando nele, nosso modelo de, conforme o livro dos Espíritos nos traz na questão 605, né? Esse nós podemos seguir. Esse nós não erraremos se nós seguirmos ele. Porque qualquer um outro que a gente seguir, você pode ter certeza que poderemos estar se equivocando. E para reforçar isso que nos traz, eu peguei também lá no livro Consolador a questão 243. Eu tenho certeza que vocês já viram falar isso, né? Então vamos ver o que Emmanuel nos traz lá no 243. Todos os espíritos que passaram pela Terra tiveram as mesmas características evolutivas no que se refere aos problemas da dor. Quer dizer, todos aqueles que encarnam aqui na Terra, que sofrem
as dores e expiações? Será que todos passam pela mesma situação? Vamos ver o que nos diz Emmanuel, tá? Todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre são espíritos que se resgatam ou aprendem na experiência humana, após as quedas de seu passado. Ou seja, nós que passamos as nossas dores, nossas aflições aqui, é porque nós equivocamos ou em vidas passadas ou mesmo até nessa. Ó. Com exceção de Jesus Cristo. Tenho certeza que você já viu falar isso. Né? Fundamento de toda a verdade nesse mundo, cuja evolução se verificou em linha reta. Ou seja, Jesus foi aquele que, né, não fez como nós que estamos aqui, né? Cuja evolução se verificou em linha reta para Deus, em cujas mãos angélicas repousa o governo espiritual do planeta, desde os seus primórdios. Ou seja, quem já leu o livro A Caminho da Luz, lá fica bem claro que Jesus é o nosso governador espiritual. Ele pegou o planeta Terra ainda, vamos dizer assim, aquela névoa, vamos dizer, aquela abóbora de fogo, né? Preparou ela, né? E hoje nós estamos aqui usufruindo desse mundo para que nós possamos estar buscando a nossa evolução espiritual. Então, tenho certeza que vocês já ouviram falar, né, que Jesus é aquele único espírito que teve a sua ascendência em linha reta. Ponto de vista. É um item que está lá no Meu Reino é desse mundo. A vida corporal não é mais do que uma passagem na Terra. Uma curta permanência de um país ingrato. Vamos lembrar que se nós formos para um local, né, vamos dizer assim, se a gente for para um país diferente, nós vamos preparar para estar lá. Mas de repente a gente chega lá, né, vamos dizer assim, a gente não se deu bem. Né? Seria mais ou menos dessa maneira. Os reveses e as amarguras da vida terrena não são mais do que incidente que recebe com paciência, ou seja, vou repetir assim, os reveses e amargura da vida terrena não são mais do que incidente que recebemos receber com paciência. A morte não tem mais nada que assustador. Não é mais uma porta do nada, mas da libertação que abre porta aos exilados a entrada de uma morada feliz, de felicidade e da paz. Nós que somos sabedores que a vida que nós estamos passando aqui, nós estamos buscando a evolução espiritual, será que nós temos medo da morte? Eu vou falar por mim. Eu tenho medo de como eu chegarei lá. Porque da morte, nenhum de nós escapamos. Mas será que quando eu encarnado aqui nessa terra, eu cumpri toda a missão no meu planejamento reencarnatório? O meu medo é esse. Porque de morrer não tem como. Desencarnar ou perder esse corpo físico, não sei, todos nós não tem como escapar. Mas o meu medo é como eu chegarei lá. E eu tenho certeza que esse medo vocês não têm. Eu tenho. Porque em função das minhas imperfeições, tá? Porque quando nós sabemos, se nós seguimos todos aquele planejamento reencarnatório, vamos chegar lá no plano espiritual, pessoas melhores. E nós somos sabedores, né, que grande parte do que nós planejamos em nossa reencarnação, nós não cumprimos. Vocês querem ver uma prova disso? Vê o capítulo 5 dos livros Mensageiro, a Queda de Otávio. Uma pessoa, um ser espiritual que ficou na casa, lá no nosso lar, 30 anos se preparando para se encarnar como médium. E veio em companhia com ele mais 6 espíritos. No entanto, chegando aqui, que era para trabalhar como médium, simplesmente desviou. E deixou aqueles 6 desamparados que eram, né, que eram aquelas pessoas que eram para estar ajudando ele. Então, nós, né, fazendo um resumo, eu tenho certeza, esse que vos fala aqui, né, que grande parte daquilo que eu planejei, eu não estarei cumprindo. É por isso que
Meu grande receio é quando chegar no plano astral, como eu estarei sendo recebido. Claro que recebido lá de uma maneira ou de outra, nós seremos bem recebidos. Quando o homem não tem certeza da vida futura, concentra todo o seu pensamento na vida terrena, dedicando-se inteiramente ao presente. Né? Quem nunca viu falar assim, eu vou ver essa minha vida porque eu só tenho uma vida mesmo? Então, aquele que é materialista, né, acha que tem que aproveitar. Mas vem a doutrina espírita e nos dá um outro norte, uma outra nova orientação. Que nós precisamos valorizar, sim, o material, mas o que precisamos valorizar, principalmente, a nossa vida espiritual. Porque esta é o que vai nos fazer com que nós nos tornamos seres melhores. Né? Porque o material, nós vamos precisar dele, né, como já foi dito. Né? Assim, o homem faz tudo para adquirir os bens materiais, que, em sua visão, são os únicos que têm valor. Né? Aquele que é materialista vai pensar dessa maneira. Né? Tem certeza que nós já vimos. Não, eu vou curtir minha vida, porque essa vida é só uma. Né? Mas quando ele chegar no plano espiritual, ele vai ver que nada disso é. Né? A perda, olha só que interessante, a perda menor de seus bens causa-lhe um grande desgosto. Né? É como se fosse uma criança, está lá brincando, perdeu um brinquedo, né? Chora, espernia, exatamente esse ser que é extremamente pegado ao materialismo. Uma decepção sofrida, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça que se acha vítima e fica com a vaidade ou com o orgulho ferido, faz de sua vida uma eterna angústia. Então, e continuando. Deus, portanto, não condena os gozos terrenos. Né? Condena, sim, o abuso desses gozos em detrimento, ou seja, em prejuízo das coisas da alma. Contra as tais abusos. E que se promunem, ou seja, adverte que os que a si aplicam. Ou seja, quando nós adquirimos nossos bens materiais e nós sabemos usar isso de maneira equilibrada, sem abuso, e quando aparecer as oportunidades de a gente compartilhar com aqueles que estão necessitados, né, você pode ter certeza que essa riqueza material ficará presente conosco, mas, no entanto, porque nós estaremos usando dessa de maneira salutar em benefício não só de quem tem, mas também do próximo. E continuando, né, o Espiritismo dilata o pensamento que ele rasga o horizonte. Quer dizer, o Espiritismo nos dá uma nova visão sobre isso. Né? Em vez dessa visão acanhada, mesquinha, que o concentra na vida atual, que se faz instante, né, que se faz do instante que vive na Terra, o único e frágil eixo do futuro eterno. O Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo na harmonioso, magnífico conjunto da obra do Criador. Ou seja, essa vida aqui no plano espiritual nada mais é do que uma maneira de nós estarmos buscando essa evolução espiritual, e isto vai fazer com que nós vamos fazendo a nossa transformação, a nossa reforma íntima. Eu não gosto muito de dizer a reforma íntima, mas eu vejo tanto falando, então nós precisamos estar fazendo isso, fazer com que nós tornamos esses seres. Né? E lá no último item desse mundo, meu reino é desse mundo, é um testemunho de uma rainha, né? Que foi a rainha da França. Né? Ela nos diz, né? Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é desse mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia por nenhum valor dos reinos da terra, se eu o não compreendia? Quem trouxe comigo, o que trouxe comigo a minha realeza? O que ela levou quando foi para o plano espiritual? É aquilo que eu falei, né? Quando nós formos para o plano espiritual, esse material, esse corpo físico na qual eu estou usando hoje, nem esse eu estaria levando. Eu estaria levando, sim, as minhas virtudes. Também, se eu tiver vícios, ele estará comigo lá. Né? Mas vamos buscar essas virtudes. E ela nos continua dizendo,
que trouxe comigo a minha realeza. Nada, absolutamente nada. Que humilhação. Quando em vez de ser recebida aqui, qual soberana, dizer, como ela achou que ia ser recebida, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes, e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Né? Olha só. Quando estava no plano aqui como rainha, ela se achava, né, a coisa, vamos dizer assim, a melhor pessoa que poderia existir. Mas ela estava apegada exatamente nesse materialismo. E quando ela chegou para lá, né, ela viu que alguém que ela até então era insignificante para ela, tinha muito mais luz do que ela. E continuando, a testemunha da rainha, tá? Para se granjear um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, ou seja, a renúncia, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunte o que foste, nem em que posição ocupaste, mas de que bem fizeste, quantas lágrimas enxugaste. Então, né, eu como encarnado aqui na terra, quantos mãos eu estendi? A quantos irmãos eu ajudei? Por quê? Quando chegaram no plano espiritual, não vai perguntar, né? Como ela fala aqui, né? O que você fizeste, sim, quantas lágrimas, quanta ajuda que eu fiz, né? A quantas vezes eu socorri o próximo. Corre o homem para alcançar os bens terrenos, corre os homens para alcançar os bens terrenos. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Ou seja, quando for o plano espiritual, né, ficou tudo para trás. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino do céu. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima, assim, do Altíssimo. O homem é o traço da união com o céu e a terra, não esqueçais. Ou seja, nós precisamos estar tendo o entendimento que cada vez que um dos nossos for plano espiritual, a gente está orando por esse. Porque vai chegar a minha vez de eu ir para lá, né? E eu estarei precisando dessas orações. Por quê? A oração une o homem ao alto. Une o homem a Deus. E vamos lembrar que quando nós oramos para os nossos entes queridos, né? Eles estarão recebendo esse apoio, esse amparo. Porque normalmente, quando a gente se reencarna, tem aquele momento de perturbação. E essas orações elas vai ser necessária para que isso aconteça. Né? O que o capítulo 2, ou seja, meu reino não é desse mundo, do Evangelho nos esclarece. O meu reino não é desse mundo, é a lógica humana, a lógica humana é a única, a que Deus é a outra. A lógica humana é uma, a de Deus é outra. São dois mundos com valores muito diferentes. Aquele que tiver pegado ao mundo material, né, vai ficar por aqui. Às vezes até desencarna e ficará por aqui. Mas a de Deus é outra totalmente diferente. A de Deus é para que nós nos tornamos seres melhores, estamos buscando essa evolução. Na pátria espiritual, teremos que ter, olha assim, na pátria espiritual teremos que ter abnegação, renúncia, desapego, né? Humildade, benevolência, caridade e amor. Na pátria espiritual perguntará, né? Que fizeste? Né? Quantas lágrimas enxugaste? Né? Ou seja, aqui, pessoal, na pátria espiritual. Perguntará, que fizeste? Quantas lágrimas enxugaste? Vamos ver o que na terra. Na terra, o que você tem? O que você é? Né? Bens, dinheiro, poder, sensualidade, beleza física, etc. Né? Ou então, o que és e que posição você ocupa. Mas lá no plano espiritual, não. Né? O que fizeste e quantas lágrimas enxugaste. Né? Precisamos trabalhar a nossa melhoria intelectual e moral. Ou seja, nós precisamos estar buscando isso. Primeiramente, vamos lembrar que lá na questão 780 do Livro do Espírito nos diz que nós precisamos estar buscando o aperfeiçoamento intelectual para que nós possamos estar
entendendo o moral. Então, os dois nós precisamos estar buscando, né? Precisamos trabalhar para a nossa melhoria o lado intelectual e moral. Porque quando nós entendemos, né, buscamos o lado intelectual, nós vamos entender que precisamos melhorar o lado moral. Precisamos trabalhar para conseguir os verdadeiros tesouros que a traça, assim, aqui é um erro de digitação. O tesouro que a traça e a ferrugem não corrói, e o ladrão não rouba. Precisamos evoluir pela ação dos nossos esforços e vontade. Nós precisamos ter, no mínimo, estar buscando isso. Será que se eu ficar sentado aqui esperando Deus me iluminar, me elevar, será que eu vou conseguir? Nós precisamos estar dando os primeiros passos. Vamos lembrar que no livro Céu e Inferno, que o arrependimento é o primeiro passo. Mas nós precisamos passar pela aprovação, né? E pela aprovação e expiação. Mas nós precisamos ter a vontade, né? Precisamos evoluir para a nossa ação e esforço e vontade. É preciso ser recebido por Deus e não pelos homens. Será que nós fomos para o plano espiritual, vamos ser recebidos pelo homem? Né? Então, nós precisamos ter esse entendimento que para nós ganhar o reino dos céus, nós precisamos estar buscando aquilo que é melhor para todos nós. A nossa evolução espiritual, livrando das nossas imperfeições, do nosso orgulho, egoísmo, vaidade. Né? Vamos lembrar que na questão 785 do livro dos Filhos nos diz que o orgulho e o egoísmo é o que atravanca a nossa caminhada evolutiva. Mas quando nós nos livramos desses, vamos buscar melhorar as nossas virtudes. É isso que nós precisamos para que nós seremos merecedores do reino dos céus ou reino de Deus, como está no Evangelho do Mestre Jesus. Que o Mestre Jesus nos ilumine e abençoe hoje, agora e sempre. Muito obrigado pela oportunidade.